Holding patrimonial e planejamento sucessório. Doutor, o que é isso? Amigão, se você quer proteger o seu patrimônio, resguardar a sua família e ainda de quebra pagar menos impostos, acompanhe o vídeo até o final. Agora, se você quer ajudar o nosso planejamento, não deixe de se inscrever no nosso canal. Primeiro de tudo, o que é uma holding patrimonial ou uma holding familiar? É uma empresa que ela é constituída com o objetivo primordial, evidentemente, de proteger o patrimônio da sua família. Dessa maneira, resguardando as futuras gerações, evitando também conflitos familiares, conflito entre herdeiros e também evitar casamentos mal sucedidos, ou seja, aquele seu filho, aquela sua filha que faz um casamento e eventualmente não dá certo, Você acaba protegendo o patrimônio da sua família de todas essas circunstâncias que eventualmente vão acontecer durante a sua vida. E tudo isso somado, você ainda consegue proteger mais o seu patrimônio com a camada que a pessoa jurídica, aquela barreira que a pessoa jurídica fornece. E planejamento sucessório por quê? Vamos lá. Se tem uma certeza que todos temos durante a nossa vida, é a da morte. Eu sei que é um tema talvez até um pouco desagradável, mas todos nós vamos morrer. E aí você que, você, a sua família, sua esposa, o seu marido, que batalhou a vida toda, construiu um patrimônio, conseguiu amealhar aí algumas casas, alguns imóveis, algumas empresas, E assim, você não quer deixar isso solto, você quer dar uma tranquilidade para sua família, dar uma segurança, garantir também que os herdeiros, os irmãos não vão brigar entre si no momento do inventário. Então assim, só para ter uma noção, o inventário ele consome aí alguma coisa entre 10 a 40% do seu patrimônio. Então se você deixou aí no momento da sua morte R$1 milhão, por exemplo, tenha certeza de que alguma coisa entre 100 e 400 mil vão embora só no ato do inventário. Tanto com pagamento de impostos, quanto com as taxas cartorárias, custas de advogados, A gente sabe que um processo de inventário, além de muito desgastante, é um processo longo, demorado, tudo isso tem custos envolvidos. E a holding patrimonial que é uma forma de planejamento sucessório, ela possibilita uma melhor programação, uma melhor distribuição de custos e uma tranquilidade maior para todos os envolvidos, ou seja, uma experiência menos traumática. Dentro do planejamento sucessório, e consequentemente, no nosso caso aqui da holding patrimonial, você tem a possibilidade, por exemplo, eu tenho 5, eu e minha esposa, eu e meu marido, nós temos 5 imóveis e aí eu quero deixar um para cada filho. Eu tenho 3 filhos e 2 para nós mesmos, Então assim, eu consigo fazer essa divisão. No inventário, por exemplo, isso já não é possível. No inventário você tem uma parcela do seu patrimônio que é dividida igualmente entre os herdeiros, aí tem a questão da vocação hereditária, é uma confusão só. Já na holding patrimonial, você tem cotas da empresa que você distribui para os seus herdeiros. Então, o meu filho mais velho vai ficar com esse imóvel, a minha filha do meio vai ficar com aquela empresa, o meu caçulinha vai ficar com aquele outro imóvel, e aí você tem uma distribuição que ela não é traumática de maneira nenhuma. Afinal, todos já sabem, todos os envolvidos já sabem o que vai acontecer dali em diante e otimiza muito a questão tributária. Você paga menos imposto, você tem mais tranquilidade, ou seja, holding patrimonial, planejamento sucessório é só vantagem para o seu patrimônio e para a sua família. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Uma dúvida muito corrente que surge quando se fala de planejamento sucessório e holding familiar é a seguinte: holding é blindagem patrimonial? Amigão, vou te dar uma dica aqui. Blindagem patrimonial é conto para boi dormir. Isso é conto de fadas, isso não existe no direito brasileiro. E olha que eu vejo muitos advogados, muitos colegas, inclusive, com todo respeito, que envergonham a profissão de certa maneira, mas muitos colegas falando em blindagem patrimonial. Não, porque você faz uma holding, tá? Isso não existe, tá? O que existe é, como eu falei no começo do vídeo, uma camada a mais de proteção para chegar no patrimônio familiar. Então, vou dar um exemplo aqui. Você contrai uma dívida e o seu nome, você está insolvente, Essa dívida não vai afetar diretamente o patrimônio da sua família, que está na holding, vai afetar a sua esfera pessoal, o seu CPF. Então, a dívida não vai executar aquele conglomerado de patrimônio que você separa. Ele vai afetar somente o seu CPF, somente as suas contas bancárias, somente o que tiver no seu nome. Então, existe aí uma camada a mais de proteção. É claro que se o seu CPF, se a sua pessoa física não for suficiente para pagar aquela dívida, e
e ela houver participação na empresa, pode chegar na empresa, então pode chegar na holding patrimonial e, portanto, não existe isso que se chama de blindagem patrimonial. Existe uma camada de proteção muito maior. Beleza, legal, holding patrimonial, planejamento sucessório, eu entendi, empresa bacana, vai sair do meu CPF, eu vou conseguir me planejar melhor, minha família vai estar mais segura, só vantagens, né? Mas assim, será que a holding realmente é para mim? Amigão, a holding é para todo mundo que tem algum patrimônio, então por isso que chama-se holding patrimonial ou familiar. Você tendo, por exemplo, aí, eu só tenho 2 casas, tal, é para mim? É para você. Você, além de pagar menos impostos em vida, você paga menos impostos no ato da sucessão, você também evita um transtorno muito grande no ato da sucessão, você deixa uma tranquilidade, você deixa uma segurança para gerações futuras. Então, a holding patrimonial, ela é para todo mundo, mas especialmente para quem tem mais patrimônio, naturalmente, porque vai evitar um decréscimo patrimonial com a sucessão, com o inventário, e também é mais interessante para quem tem um número maior de herdeiros, seja de filhos, seja de, eventualmente, filhos fora do casamento. Eu divorciei, eu separei de fato, mas eu não divorciei, fica aquela situação. Então ela é especialmente necessária, é especialmente recomendada para quem tem um número maior de filhos ou para quem tem, de repente, uma situação mal resolvida. Eu separei de fato, mas eu não me divorciei, eu queria uma consultoria nesse sentido, eu queria deixar tudo nos trilhos. Então ela é especialmente importante para quem tem essa situação de vários herdeiros, vários possíveis herdeiros, e também para quem tem muitos bens, né? Porque aí você vai evitar um decréscimo patrimonial muito grande, como a gente falou no começo do vídeo. E aí, gostou do conteúdo? Tem alguma dúvida sobre a holding patrimonial? Pessoal, eu sempre deixo aqui embaixo o nosso telefone, nosso WhatsApp do Escritório de Advocacia, Advogados MDF. Deixo também o meu e-mail profissional, caso você queira entrar em contato. E é claro, você também tem os comentários, né? Até peço que você comente alguma dúvida, que pode ser a dúvida de outras pessoas também. Comente aqui embaixo, deixe o seu like e não se esqueça, me ajude no meu planejamento. Inscreva-se no nosso canal.